Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 17 de abril de 2026, sexta-feira. Nesse horário das 5h25, né, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, essa obra maravilhosa que todos os médiuns devem estudar. Eu não disse ler, gente, estudar. Livro dos Médiuns, Rose. Dos médios, o livro dos médios. Então, todos os médios devem estudar essa obra, né? O livro dos médios. Então, nós vamos estudar hoje a parte segunda, capítulo 16, dos médios especiais. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 190, 190. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, que hoje homenageamos, né, estudando aquela palestra sobre o Livro dos Espíritos, Deus e Inteligência Suprema. É nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, toda essa pleiade de espíritos amigos que tantos estão aí, né, nos auxiliando, pedindo a Deus que abençoe a cada um deles. E, como eu falei, nós agradecemos a todos, porque são graças a esses espíritos que eu chamo nossos fiadores, é que nós podemos estar aqui, né, trabalhando, nos esforçando, porque eles estão ali nos orientando, nos amparando. Não nos mandando fazer alguma coisa como discernir, não, não isso, mas chamando a nossa atenção, nos apresentando, nos aconselhando. E o livre-arbítrio é nosso, nós é que escolhemos. Então, que o Senhor abençoe a todos eles, que o Senhor também nos abençoe, nos dê ombros fortes para continuarmos a nossa caminhada, não importa o que aconteça, mas o importante é que a gente siga em frente. E vamos também sempre pedir a Deus pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos irmãos, né? Alguns desencarnados, outros encarnados, mas que estão necessitados de um abraço, que estão necessitados de uma palavra amiga, que estão necessitados de um esclarecimento. Que o Senhor tenha compaixão sempre desses nossos irmãos mais sofredores e que nós possamos estar sempre aqui prontos a ajudá-los com as nossas preces. Como nos ensinou Ivone do Pereira, ó, mãos unidas, todo dia. E o dia que vocês receberem, como o estudo é sequencial, é só ver qual foi a aula do dia anterior, qual foi a lição do dia anterior, segue em frente, pega a próxima, faz uma leitura, uma reflexão e rezem por esses espíritos muito, muito sofredores. E muitos deles são terríveis obsessores, né? Mas, como nós estudamos, eles são aqueles que mais fazem a eles mesmos sofrer. São seus próprios carrascos. Então, eles precisam das nossas preces. Então, mãos unidas. Vamos unir nossas mãos, nossas preces, por esses irmãos mais sofredores. Bem, gente, vamos lá, vamos começar a estudar aqui. O Livro dos Médios, 190, Médios Especiais para Efeitos Intelectuais. Aptidões diversas. Médios audientes, os que ouvem os espíritos. Muito comum. Muito comum. Ele até coloca aqui uma questão 165. Quem quiser voltar lá, né? E lá das 65 diz assim, ó, estes ouvem a voz dos espíritos. Então, aqueles irmãos que ouvem a voz dos espíritos são chamados de médios audientes. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhes está na imaginação. Aqui tem que tomar cuidado. Então, tem pessoa que, às vezes, né, escuta alguma coisa, pensa que é um espírito e não é. Às vezes são questões que estão na sua própria cabeça, né? Aqueles problemas, aquelas dificuldades que estão ali girando na sua própria cabeça. E aí ele confunde isso com a palavra dos espíritos. É bom tomar cuidado. Médios falantes. Médios falantes. Os que falam sob a influência dos espíritos.
muito comuns, né? Eu vou voltar aqui na questão 166. Eu vou pedir para vocês, deixa aqui a médios falantes aqui, ó, marca aí, e vamos voltar na 166, ele até pediu, né? Só para a gente chamar a atenção de uma coisa, que ele na 166 ele vai dar uma explicação maior. Ele vai dizer assim, nós até já estudamos isso, os médios audientes, né, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios falantes, quer dizer, psicofônicos. Porque tem pessoas que ouvem os espíritos. É o médio audiente. Ele ouve realmente o espírito. Não estou dizendo que ele vai ouvir a palavra, o pensamento dele, não. E confundir, não. É aquele que realmente ouve os espíritos. Ele ouviu o espírito chegou para ele, passou uma situação, passou uma mensagem, e ele vai simplesmente repetir o que o espírito falou para ele. É como se ele tivesse escutado uma mensagem no telefone e alguém perguntasse para ele: o que você escutou aí do telefone? O que a pessoa que estava no telefone falou para você? Aí você digeriu o telefone e disse: então ela mandou avisar para você isso, 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 isso. Esse médium não é psicofônico. Ele não é psicofônico, tá? Ele apenas transmitiu o que ele ouviu. Então, é uma coisa. Estes últimos, que são os médios falantes, as mais das vezes, nada ouvem. Tá? O espírito atua sobre os órgãos da palavra, que estão onde? No nosso cérebro. Lembra aquela questão que estudamos semana passada? Da área do cérebro, do sistema nervoso, responsável, tá? Pela palavra. Não vou repetir aquilo tudo, a gente já sabe que funciona. Ô, Então, Rose, oi, esse é o psicofônico? esse é o psicofônico. Esse é o psicofônico. Então, lembra dos canais expressores? Nós já estudamos isso? Região do cérebro responsável pela fala e pelo movimento dos membros, braços e mãos. São os canais expressores que estão lá do nosso cérebro. Lembra que nós estudamos isso também? Do diversidade dos carismas? Então, isso aqui, estes últimos, porque isso aqui não são, a bem dizer, olha só o que diz aqui. Os médios audientes, todos os médios são sensitivos, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios falantes. Estes últimos, quer dizer, os últimos a que ele se referiu, foi médios falantes. As mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, mas primeiro ele vai atuar sobre a parte do nosso cérebro, do sistema nervoso, que é responsável pela fala. Como o psicográfico, ele vai atuar sobre a área motora do cérebro, responsável pelos movimentos. Então, são os canais expressores. E nós estudamos na Diversidade dos Carismas. Né? Como atua, então, nele o espírito atua sobre os órgãos da fala. Ele está falando sobre essa área do cérebro. Aquela que Kardec, que Hermínio Miranda pensava que era o conhecimento, e, na realidade, ele está falando das células mesmo, dos neurônios. Ele como atua sobre a mão dos médios escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível do médium. A um toma a mão, quer dizer, ele vai atuar na área responsável pelo movimento, no cérebro. A outro, da palavra, vai atuar sobre a área do cérebro responsável pela fonação. A um terceiro, do ouvido, vai responsável também, uma área responsável por isso. O médio falante, que normalmente é o psicofônico, porque Kardec não usa o termo psicofônico. Ele usa o termo falante. Essa palavra psicofonia foi introduzida depois. Tá? O médio falante
geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos, e até fora do alcance de sua inteligência. Vou parar por aqui, não vou ler tudo, não. Então, gente, nós já estudamos isso. Quantas vezes o médium psicofônico ele discorre sobre um tema que ele não tem conhecimento profundo. Eu me lembro muito bem, no caso assim, mais flagrante, que ficou registrado, foi no livro, acho que é A Vida Extraordinária de Eurípides Barçanufo. É isso. Porque tem A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves e tem a de Eurípides Barçanufo. O autor é o mesmo. E o Eurípides fala, ele era católico, aquele católico praticante, ele falava latim, entendeu? Ele auxiliava os padres na missa. Mas o tio dele, senhor Mariano, era espírita e tinha uma fazenda. E nessa fazenda ele fazia as reuniões espíritas. E um dia o Eurípides foi lá participar, assistir uma dessas reuniões, a pedido do tio, que era o senhor Mariano, uma figura muito conhecida em Minas Gerais. E ele foi até lá, que o Eurípides era de Sacramento, né? Ele foi até lá, e na reunião, teve toda aquela reunião, né? No final, ia ter uma mensagem de um espírito que participou da reunião. Às vezes, ao final da reunião, tinha uma psicografia, outra vez tinha uma psicofonia. Eu não me lembro, eu acho que a mensagem é psicofônica, acho que é psicofônica. Quando o doutor Mariano diz assim, ao final da reunião, ele que dirigiu a reunião, agora nós vamos ouvir uma mensagem de um espírito que está aqui conosco. Eurípides, na hora, ele pensa assim, eu só vou acreditar se a mensagem for de João Evangelista. Ele foi intuído, né? João Evangelista. E ele, Eurípides, era um homem muito, muito culto. Aí, quem vai dar a mensagem? Um trabalhador da fazenda. Esse trabalhador da fazenda, isso 1910, 18, por aí. Nos primeiros anos do século XX. Era uma pessoa totalmente analfabeta. Analfabeta. Era um peão da fazenda. Analfabeto. E Eurípides conhecia esse peão da fazenda. Porque quando criança, Eurípides ia muito para a fazenda do tio. E esse peão era um peão, já tinha certa idade avançada, que Eurípides conheceu quando Eurípides era criança. Ele sabia que aquele homem era analfabeto. E aí o homem começa a falar. E ele traz uma mensagem belíssima, que Eurípides sabia que não podia ter sido criado por aquele homem, entendeu? Que era um homem analfabeto, um peão. Imagina o peão de uma fazenda lá de 1910. Aqueles homens da roça, vamos dizer assim, roceiro, um roceiro. Não é? Eu desconhecia aquele homem. Sabia que aquele homem não podia falar daquele jeito, aquela mensagem. E no final, o espírito se despede e diz: um abraço do seu irmão João, o evangelista. Ele tem aquele choque. Porque antes ele tinha dito, só acredito se for João Evangelista. Deve ter sido intuído, né? Ele pensou isso. E no final aquela mensagem. Aí ele fica, sabe, baqueado, porque qualquer um ficaria, né? Contra provas do argumento. Você pensa em João Evangelista. Vem aquela mensagem. Que você sabia que aquela pessoa que está dando a mensagem não poderia. E no final, ele ainda diz que é João Evangelista? Aí foi quando o tio Mariano, senhor Mariano, entrega para o sobrinho o livro, se eu não me engano, depois da morte de Leon Denis. E ele vai para casa, e naquela noite, numa noite, ele lê o livro todo.
E esse livro bagunça a cabeça dele, né? Porque ele era católico, daquele católico mesmo, né? Aí daí vai começar a mudar a vida dele, né? Então, é o que ele diz aqui, falando esse médio, né? Esse médio falante. São médios, né? E muitas vezes está trazendo uma mensagem, mas que ele não tem noção do que ele está falando, né? Ele não tem consciência daquilo que está sendo dito. E o assunto, muitas vezes, está totalmente fora das suas ideias habituais, dos seus conhecimentos, e até fora do alcance da sua própria inteligência. Entendeu? Então, esse é o médico falando. Ele não ouve. Muitas vezes ele não é médio audiente. É um outro processo de comunicação. Aí aqui ele vai falar, voltando à questão 190, dos médios videntes. Os que em estado de vigília, quer dizer, está acordadinho, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente. Porque às vezes a gente diz assim: nossa, eu entrei dentro de casa e vi passar um vulto. Eu entrei dentro de casa e vi passar um espírito. Às vezes acontece isso com a gente. Acontece. Mas isso não quer dizer que a gente seja médio vidente, tá? É a visão acidental e fortuita de um espírito. Numa circunstância especial, é muito frequente. Isso acontece com a gente. Mas não quer dizer que você seja um médio vidente. Aí ele diz aqui, porque lembra, todos nós somos médios. Então, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter um contato com o espírito, porque nós somos médios. Então, num certo momento da sua vida, você vai ouvir alguma coisa, você vai ver alguma coisa, entendeu? Isso é comum, é habitual, porque todos somos médios. Mas não é isso que caracteriza o médio vidente. Aí ele diz aqui, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Por exemplo, você está no trabalho, os espíritos aparecem e você os vê. O caso do Chico e do Divaldo. E no trabalho, isso chegou para os dois a ter seu inconveniente. Porque o Chico e o Divaldo contam fatos assim, que eles estavam no trabalho, e o Chico trabalhava no Ministério da Agricultura, e o Divaldo também trabalhava numa instituição pública também, né? E às vezes vinham espíritos conversar com eles, mas tão materializados que eles conversavam e falavam alto dentro da repartição que os colegas ficavam olhando assim. Chico, tu está falando com quem? Ah, com essa senhora aqui, mas Chico, não tem ninguém aí. O Divaldo também conta isso. Às vezes o companheiro do trabalho, Divaldo, tu está falando com quem, Divaldo? Não, tem uma pessoa aqui, tem um senhor aqui que vem me perguntar. Não, Divaldo, não tem ninguém. E às vezes, o que eles faziam? Eles falam para os colegas. Quando chegava alguém, dizia, eu quero falar com o seu Divaldo, quero falar com o seu Chico. O Chico e o Divaldo eram médios videntes, audientes. Então, quando alguém chegava lá, quero falar com o seu Chico, o Chico ouvia. Aí perguntava para o colega, você está vendo alguém ali dizendo que quer falar comigo? Aí o colega dizia assim, ó, não. Aí, então tá, é o espírito. Aí ele, ó, mentalmente fala, meu amigo, aqui não pode, que é do meu trabalho. Ou então o companheiro dizia assim, não estou vendo, pode atender, que é encarnado. Ele chegou e falou, gente, eu posso contar para vocês o fato, eu acho que eu já falei há muito tempo, do meu irmão. Meu irmão tinha uma
Não sei hoje que ele está afastado há muito tempo, mas ele tem uma mediunidade muito ostensiva. Psicofonia, psicografia não, uma psicofonia e vidência. Psicofonia, vidência e audiência. Os três muito, muito avançados. Um dia está na porta de casa. Faltava assim, uns 20 minutos ou meia hora para começar a reunião pública lá do CEOI. Se eu não me engano, era terça-feira. Ele está no portão, que ele foi atender o entregador. Quando o entregador foi embora, chegou uma moça procurando o CEOI. Falou, meu senhor, o senhor sabe onde tem um centro aqui? É CEOI, eu vim para uma palestra. Aí o Jefferson virou e disse assim, é aqui do lado da casa da minha mãe. Pode ir lá. Aí, eu falei, como é que é o centro? Eu já começou a explicar a ela. Só que o meu irmão via esta jovem com uma senhora idosa do lado, que era muito parecida com ela. E meu irmão deduziu o quê? Que era a mãe dessa moça. Então, a mãe, o espírito era tão materializado, que meu irmão viu as duas chegando. Ele deduziu, mãe e filha, porque são muito parecidas. Mas só a jovem falava. Mas até aí, tudo bem. E ele foi dando todas as explicações, como é que a casa funcionava. Quando deu mais ou menos assim, faltava 10 minutos, ele falou assim para a jovem: olha, já são 10 para as 7. É melhor a senhora você ir, porque a palestra já vai começar, senão você não vai conseguir sentar no salão. Vai ter que sentar atrás, porque a reunião de terça-feira enche muito. A jovem foi. Mas a senhora ficou parada no portão. Aí, quando a moça estava indo, meu irmão viu que a senhora não foi. Virou-se para mim e disse assim, moça, moça. Ela virou, o que foi? Olha, a sua mãe, leva ela com você, porque eu acho que ela não entendeu bem. E ela ficou aqui no portão. Leva ela. Chama a sua mãe para ir também com você. Aí a moça abriu 2 olhos dessa mãe. Que minha mãe? A senhora aqui que veio com você. Já pensou? Ela falou assim, não, eu vim sozinha, meu irmão. Nossa Senhora. Aí ela voltou, você está vendo a minha mãe. O que tinha acontecido? Não tinha tido mais ou menos um mês que a mãe dela tinha desencarnado. E ela justamente estava procurando um centro espírita para entender, porque ela estava, entendeu? Muito triste, que a mãe tinha morrido. Aquela coisa de que, quem sabe na casa espírita eu vou arrumar uma psicografia, não é? Muita gente não. Aí ela falou com o meu irmão: você está vendo a minha mãe? Aí meu irmão, não, tentou explicar para ela, ficou nervosa. Ela, não, fica calma, isso é natural. E a senhora, enquanto meu irmão tentava explicar para ela, a senhora só sorria. Do lado ela sorria, né? Pela confusão da filha. Então ele falou assim: para mim, as duas estavam encarnadas, porque o espírito estava totalmente materializado. E eu vi as duas chegando. Para mim, eram duas encarnadas. Só uma era encarnada. Então, é essa coisa, né? A pessoa ter essa mediunidade. Isso que ele diz aqui, visão habitual. Meu irmão tinha uma visão, uma audiência, uma vidência muito intensiva. Às vezes, ele trabalhou muitos anos na biblioteca do CEOI. Às vezes, ele disse que chegava para organizar, né? Normalmente, a biblioteca abria 2 horas antes da palestra. Ele chegava umas 2 horas para arrumar, ficar lá. Daqui a pouco o pessoal ia chegar para pegar livro. Então, ele disse que várias vezes ele abria a porta da biblioteca, tinha espírito em pé, pegando o livro da biblioteca e lendo. Ele abria a porta, o espírito olhava para ele, dava um sorriso, o espírito estava lá, ó, com o livro na mão. Aí ele olhava, fica à vontade, daqui a pouco eu volto. Fechava a porta e saía. E deixava o espírito lá. Isso que várias vezes acontecia isso. Entendeu? Então ele tinha isso, essa vidência muito ostensiva. E como ele diz, ou facultativa, quer dizer, aquele que tem a vidência mais durante o trabalho, né? Agora, tem gente que fica falando isso. Eu queria poder ver os espíritos. Só que tem o detalhe. Como é que é o seu grau evolutivo?
Porque você pode ver espíritos de todo tipo. E nem todos são tão agradáveis assim, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Eu quero ver, eu quero ver. Presta atenção. De repente, a imagem que você vai ver. Ah, eu recebi uma mensagem agora do meu irmão. É do meu irmão, não, de um amigo. A gente até pode fazer uma prece nesse momento, pedir a Deus que abençoe nosso irmão. Vocês conhecem Oscar Schmidt, né? O Mão Santa, o grande atleta do basquete. Ele acabou de falecer. Então, que Deus abençoe, ilumine o nosso irmão, que tantas alegrias deu a todos nós que gostamos de esportes, né? Um dos maiores jogadores de basquete que o Brasil já conheceu. Um grande atleta, deu-nos muitas alegrias. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o encaminhe para junto dos espíritos amigos e que a sua família, né, seja envolvida pela misericórdia divina e que seja consolada também. Então, vamos seguir aqui com nossos estudos. Então, ele diz aqui, né? A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Então, é aquela coisa, nada de forçar uma faculdade, porque dependendo da nossa moral, da nossa evolução, não são apenas bons espíritos que a gente vai ver. Então, que a coisa aconteça naturalmente, né? Aí continua aqui no videntes, médios videntes. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Aí eu botei aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Né? Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Né? Então, é uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Você pode ser cego, eu tive, né? E tenho ainda, né? Milton Guape, um querido irmão ranceniano, né? Que eu conheci lá no Centro Espírita Filhos de Deus, do Curupaiti, e nós convivemos por mais de 20 anos, desde 1990, né? Desde 1990 que a gente é amigo. Então, aí já são 36 anos de amizade, que eu incluo aí o tempo que ele já está desencarnado. Então, foram, acredito que 26 anos encarnados, que nós fomos amigos, e 10 anos ou 12 anos que ele está desencarnado. Então, é meu amigo. Então, é um amigo aí de 36 anos. Quando eu conheci, ele já era cego e médium. Médium. Então, quando a gente conversava com ele sabia descrever a gente direitinho. Né? Denise chegou a conhecer o Guape? Não sei se você chegou aí a alguma reunião. Sei que algumas pessoas conheceram. Ah, você conheceu quando o grupo de Jesus ia lá, né? Eu frequentava a casa dele durante 26 anos, né? Fazendo trabalho lá do Curupaiti com nossos irmãos rancenianos, que eu amo de paixão. Então, ele dizia como é que a gente era. Eloá, que visitava, Verinha Eckert, né? Ele sabia como nós éramos. E fora a espiritualidade. Porque ele era cego, a Hanseníase se deixou ele cego, né? Porque ele foi internado no Curupaiti com 16 anos. Ele morreu, devia ter uns 86, por aí. Então foram 70 anos de Curupaiti. Quando ele chegou lá, ele não era cego. A cegueira veio depois, né? Com o passar do tempo que a cegueira veio. Então, ele era médium, vidente. Por isso que ele diz aqui, é uma aptidão, a vidência, a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Porque você pode ser cego e médium vidente. Entendeu? Você não precisa ter
os órgãos visuais perfeitos para você ser médium vidente. É a prova que é aqui que a coisa acontece, né? No nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos, porque há sutilezas. Médios inspirados, aqueles a quem, quase sempre malgrado seu, os espíritos sugerem ideias. Então, você não precisa saber que está em contato com o espírito. Você não precisa ver o espírito, saber que ali tem o espírito. Ele pode inspirar você com o pensamento. E às vezes você até pensa que o pensamento é seu. Mas se você analisar bem, dependendo do pensamento, você pode entender. Ah, não, isso não é. Não, não fui eu que criei, né? Pensa que não tem importância nenhuma. Foi ele, fui eu. Depois que o pensamento passa pelo teu departamento de crítica, é teu. E você coloca para fora, é seu. Não é? Porque você o quê? Deu o quê? Anuência, concordância com aquilo. Então, passou por aqui e você divulgou, seja pela escrita ou pela fala, o pensamento é teu também. Tu é sócio do negócio. Então, ele diz aqui, aqueles a quem quase sempre malgrado o seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, do nosso dia a dia, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Médios de pressentimentos, pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Então, aquela pessoa, né, que às vezes vem aquele pensamento da sua cabeça e você fica assim, não sei não, mas eu acho que vai acontecer uma coisa assim, assim, assim. Outro dia, foi um palestrante aqui que estava falando, não sei se foi um palestrante ou uma palestrante, que ele falou o seguinte, que ele ia para algum lugar e ele recebeu, ou ela recebeu, uma inspiração lá, de que não era para ir naquele lugar, mas ele não deu atenção. E foi. E a coisa não. Aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Eu sei que foi um palestrante que falou isso. Com a batida do ônibus na ponte. A batida do ônibus. Né? Ainda mais, imagine, você No está no. viaduto de Deodoro. Isso. Que o ônibus ficou lá meio balançando, né? Não caiu, mas ficou meio balançando. Imagina você no ponto do ônibus. Está atrasado para o trabalho. Você tem esse pressentimento. O que você vai fazer? Ah, isso é besteira, você vai. Por quê? Porque você tem o pressentimento, mas tem a vida material. Isso já aconteceu muito comigo, de ter aquele pressentimento e, na hora, eu não dar atenção. E depois, catapimba. Às vezes, eu fico assim, eu preciso me ouvir mais, quer dizer, né? Porque eu já recebi muitos, mas eu conto dos dedos aqueles que eu atendi. Porque veio aquele negócio. Com o passar do tempo, hoje, eu já tenho mais, eu já fico mais, opa! Mas antes, eu recebia muitos avisos. E a coisa eu deixava passar. Até coisas, como ele diz aqui, do dia a dia. Algumas coisas do dia a dia que eu recebi. Eu ouvi. E foi batata. Eu já falei para vocês o caso do meu filho. Meu filho tinha 10 para 11 anos. Hoje ele está com 40. 40 não. Está com 30. Quantos anos tem o Alexandre? O Alexandre é a idade dele. 38. Então, o Pedrinho tem 38. Porque o Alexandre é só 2 meses mais velho que o Pedrinho, né? É de agosto, o Pedrinho é de outubro. É assim que eu sei a idade do meu filho. Eu pergunto para a Denise. Aí de setembro, né?
Ah, é. A Alexandre de Setembro, nós ficamos grávidas juntos, imagina, hein? Nós ficamos grávidas juntas. A gente ficava sentada no playground, duas bom barrigão. Ela com 9 meses e eu com 8. Para você ver com essa amizade antiga. E isso já tem 38 anos. Não, tem mais tempo. Tem mais tempo, porque eu tenho a Carolina com 43, eu já era amiga dela. Então, eu tenho uns 44 anos nessa história dessa amizade. E o Pedrinho tinha uns 11 anos. E eu ia lavar roupa. Eu ia lavar roupa. E o Pedrinho tinha uma mania de, quando chegava da escola, jogava uma meia para um lado e a outra não sei aonde. E eu detestava isso. Então eu ficava procurando um par de meia. E eu, meu Deus, e ele não estava em casa, estava brincando. Eu, meu Deus, onde o Pedrinho enfiou outro pé de meia? E eu estou procurando, procurando, procurando no quarto dele. E não achava. Aí eu falei, que droga, eu não estou achando outro pé de meia. Como ele fala aqui, re- ideias relativas aos atos ordinários da vida. O espírito, tem certeza que foi o espírito, falou para mim, olha debaixo da última gaveta da cômoda. Ele tinha uma cômoda no quarto dele. Eu falei, oba! Eu ouvi falar. Olha debaixo da última gaveta da cômoda. Eu me abaixei, tirei a gaveta. O que é que estava debaixo da gaveta? A meia? Não, porque eu nunca mais encontrei essa meia. Sumiu. Uma revista da Playboy que o Pedrinho tinha trazido para casa. Ele tinha 10 anos. Aí eu olhei e eu digo, entende? As crianças ficavam com uma raiva. Esse espírito fofoqueiro. Esperei ele chegar em casa. Eu falei, meu filho, vem cá. De quem é essa revista? Ele ficou branco. Eu falei, aqui na nossa casa, nós não lemos esse tipo de coisa. Então, essa revista não é nossa, não é minha, não é do seu pai, que não é leitura aqui de casa. Eu já era espírita. Aqui a gente tem livros espíritas, ficava espalhado pela casa, livrinhos de espírita para crianças, e outros livros. Ele, é que o meu colega levou para a escola, o pai dele coleciona, ele levou para a escola, aí ele me emprestou, ele deixou eu ler lá, mas sem querer eu trouxe para casa, sem querer eu botei dentro da mochila, entendeu? O colega emprestou, ele pediu para o colega, ele trouxe para casa. Chegou e disse assim, aonde eu vou esconder para minha mãe não ver? Debaixo da última gaveta da cômoda. Ele tirou a gaveta da cômoda, botou a revista lá e botou a gaveta em cima. Entendeu? Que mesmo que eu abrisse a gaveta, eu não ia ver a revista. Mas se eu tirasse a gaveta, eu ia ver a revista, entendeu? Embaixo. Aí eu falei para ele: aqui eu não quero você lendo esse tipo de literatura, você é criança. Vamos na escola do outro dia, chamei a professora, entreguei, falei com a professora, tudo mais. Quer dizer, o que a espiritualidade fez? Não estava preocupado com a meia dele, mas com o tipo de leitura, que não era uma leitura para criança. Não é? Todo mundo conheceu a revista Playboy, sabe o que tinha na revista Playboy, não é? Então, eu tive uma oportunidade de cortar o negócio por ali. A partir disso, eu falei com ele, conversei com ele, isso não é leitura para criança, nunca mais ele teve esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de coisa, porque ali era uma coisa importante, porque eu não ia saber que ele estava trazendo essa revista para casa. E amanhã poderia trazer outra coisa, que fosse até mais grave, não é? Então, eu tive a oportunidade de fazer o quê? Dar uma correção sobre aquele assunto. Então, os espíritos que nos ajudam dentro do nosso lar, eles também estão ali. Porque eu sempre fiz evangelho do lar com meus filhos, desde pequenininho. Eu tinha um livro que eu lia e cada um deles tinha um livro. A Vida Fala, né, livros da Fátima Moura, que são voltados para criança. Então, eu li o meu, Pedrinho li o dele, Carolina li o dela. Eram livrinhos de história infantil, ia lendo assim, capítulo, que nem a gente faz aqui, né? Então, a gente fazia o culto do lar juntos. Então, todo lar tem espírito familiar. E, com certeza, aquele foi um espírito familiar que
me deu, de repente, uma inspiração, né, para que eu visse aquela revista e corrigisse aquele problema que estava ali. Então, não foi por causa da meia, porque a meia nem achei, e nem eles iam fazer isso por causa de uma meia, mas por causa de uma outra temática, né, mais séria. E no caso do pressentimento também. Às vezes a gente recebe o pressentimento, mas na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente não para ouvir os espíritos. Principalmente, como eu estava falando, dessa companheira do ônibus, né? Ela estava no ponto do ônibus de manhã, devia estar querendo ir trabalhar. Aí veio aquele pressentimento, não pega esse ônibus, ela disse, que hora vai vir o outro? Foi desse que aconteceu. Né? Então, a gente tem que estar antenado. Médios proféticos. Variedade dos médios inspirados ou de pressentimentos. Recebem, permitindo Deus, com mais precisão do que os médios de pressentimento. Então, o médio profético também pode ser chamado de médio de pressentimento. Só que o médio profético, ele recebe com mais precisão a mensagem do que o médio de pressentimento. A revelação de futuras coisas de interesse geral. Aí a gente vê essas mensagens, né? Que a gente lê assim, Elias, lembra? Elias, 800 anos antes de Cristo, fez uma revelação anunciando a vinda de Jesus. Né? Quantas vezes a gente lê isso? Isaías, né? E por aí, quantos eles falam do... Outro dia mesmo a gente estava estudando, fazendo um estudo desse, quando um médium, né, um espírito desse, um profeta, ele recebe uma mensagem sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Então, são espíritos que 1000 anos, 800 anos antes de Jesus, receberam mensagens, revelações sobre a vinda do Cordeiro. Tem um até que eu não me lembro qual é, se é Elias, se é Isaías, que fala: o Cordeiro será imolado. Jesus não é chamado Cordeiro de Deus? Ele diz: o Cordeiro será morto, vão derramar o seu sangue. Ele faz a descrição da morte de Jesus. Por quê? Porque ele, como profeta, estava o quê? Preparando o caminho, preparando a chegada de Jesus. Então, esses profetas da antiguidade, né? E não foram poucos, não foram poucos, né? Foram muitos. Eu peguei aqui a minha Bíblia, né? Só para a gente ver alguns, olha. Josué, Samuel, Neemias, Tobias, Isaías, Jeremias, Daniel, Malaquias, Miqueias, Jonas, Daniel, todos eles vieram preparando a humanidade para a chegada do Messias. Todos eles vieram preparando a humanidade para a chegada do Messias. Para você ver que trabalho, né? O último, antes de João Batista, porque João Batista é contemporâneo de Jesus. O último que veio antes de Jesus foi Malaquias. Ele veio mais ou menos uns 500 anos. E é interessante para vocês verem como era assíduo essa presença de profetas, que nas escrituras é falado que houve uma lacuna de muitos anos, de vários séculos, entre o último profeta e a vida de Jesus. Porque entre Malaquias e Jesus tem mais ou menos 500 anos. E o povo que estava acostumado a ter profetas trazendo revelações,
vai sentir muito a falta de um profeta, vai sentir muita falta de notícias espirituais. Então, você vai encontrar algumas obras falando sobre isso. Acho que até a Amélia Rodrigues já falou sobre isso também, que o povo estava muito aflito, porque há muito tempo não recebia notícias, né, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas, né, transcendentais. Então, o povo estava preocupado. O que está acontecendo? Porque entre Malaquias e Jesus passam-se 500 anos. Fala, Denise. Principalmente porque eles estão aguardando o Messias que iria libertá-los. Exatamente. E por que estão aguardando? Porque quase todos os outros profetas do passado vinham anunciando: o Messias vai chegar, o Messias vai chegar. E, de repente, param as notícias sobre ele. Então, ele já estava esperando o Messias, porque os profetas do passado haviam anunciado a vida do Messias. Como? Porque eles recebiam revelações. Então, é muito mais do que um médio de pressentimento. E aí surge quem? João Batista. João Batista, que era primo de Jesus, contemporâneo de Jesus. Só que ninguém sabia, ninguém prestou atenção, que era Elias que tinha voltado. Elias que tinha voltado para preparar aquele povo ali para receber o Messias que já estava encarnado. Então, João Batista, que é a reencarnação de Elias, vem fazer, vamos dizer assim, a arrumação final, porque o Messias já estava encarnado. Eles encarnaram mais ou menos com diferença de 6, 7 meses. João Batista nasce primeiro, dali a 7, 8 meses nasceu Jesus. Eles vieram juntos. Quer dizer, Elias veio junto com Jesus. Né? Então, ele fala aqui que o médium de profético é aquele, né, que recebe com mais precisão as revelações do que o médium de pressentimento. Então, ele diz aqui, a revelação de futuras coisas de interesse geral, anunciar a vinda do Messias, porque o que era a ideia? Preparai-vos. Sempre havia esse alerta. Preparai-vos, porque o Messias vai chegar. Então, convocava a humanidade a se preparar para a chegada do Messias. Então, eram notícias de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução desses homens. Então, o médio profético é aquele, né, que tem uma, vamos dizer assim, um grau evolutivo maior. Se há profetas verdadeiros, mas ainda há os falsos. Gente, isso aqui, esse livro, foi publicado em 1861, né? 1861. Então, nós podemos botar aqui, ó, 165 anos. Hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, 17 de abril de 2026, às 18h12, que como nós temos falsos profetas hoje, e que se intitulam, alguns são até humildes, mais humildes, dizem que são apóstolos. Apóstolos. Tem uns que são mais humildes. Dizem assim, eu sou o apóstolo do Senhor. Outro não tem tanta humildade. Quando eu digo mais humilde, dizer que é apóstolo, não, eu estou fazendo uma ironia, tá? Porque quando você vê esse indivíduo que diz que é apóstolo do Senhor, quando ele começa a falar, você diz assim, meu Deus do céu, como é que ele tem coragem de dizer que é apóstolo do Senhor? Agora, tem outros que é cara de pau mesmo. Eu sou profeta. Quando ele abre a boca, sai de baixo. A gente tem que ficar muito com os olhos e ouvidos bem abertos, para não se deixar enganar pelo lobo. Tem até uma imagem assim, né? O lobo que bota o quê?
a capa da ovelha, né? Tem aquele desenho, né? O lobo com aquela capinha de ovelha. Tem muitos, muitos, né? Por isso que a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, nunca esteve tão atual, apesar de ter 2000 anos. Nunca esteve. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Então, isso aqui. Se há profetas verdadeiros, e sempre os houve, mais ainda há os falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação. Então, os falsos, eles pegam os devaneios da cabeça deles, alguns até com má intenção mesmo, e dizem que são revelações. Né? Ele mesmo, às vezes, é devaneio, o cara é maluco. O cara é maluco. Né? O cara não gira bem. Então, ele tem aquelas crises, né? Tem o pessoal que dá o nome, que dá quando surtos. Ele tem aqueles surtos, aí ele vê um monte de coisa, ouve um monte de coisa, aí ele diz que, não, Deus está falando comigo. Esse aí é problema clínico. Mas tem aqueles que não. É por maldade, é por maledicência, é porque o cara é realmente ruim, é imoral, hipócrita. Então, ele pega, ele imagina alguma coisa e pensa: como é que eu posso fazer para dar credulidade ao que eu estou falando? Ah, já sei. Vou dizer, foi Deus que falou comigo. Eu já me anunciei como profeta ou como apóstolo. Muita gente já acredita em mim. Então, agora eu vou dizer o quê? Recebi uma revelação do Senhor. E aí ele coloca aqueles absurdos que muitas pessoas invigilantes, ou porque são inocentes demais, acreditam e passam a seguir aquilo. Coisas que até trazem para a vida dela problemas seríssimos, né? A gente já não viu isso? Ou essas seitas que aparecem de vez em quando, Nossa, né? igreja seita, pentagonal e vai por aí afora, né? Da Pitanga Dourada. Não tem essas igrejas assim? Esses grupos assim? Associação Espiritual da Pitanga Dourada. A gente não vê isso? Claro que vê. Não sei o que é lá das três cores do arco-íris, não sei o que é lá da iluminação que veio. A gente escuta isso. De vez em quando você pega e diz: meu Deus, João tirou essa denominação. Agora tem até a igreja de Lúcifer. Não tem? Tem a igreja de Lúcifer, que foi inaugurada, deve ter uns 6 meses. Não sei se é em São Paulo, um negócio assim. Aí, outro dia eu estava vendo eles mostrando um casamento lá. Aí eles botam aquelas figuras mesmo, mitológicas do diabo, com rabinho, chifre vermelho, colocam lá no altar. Aí um casamento da igreja de Lúcifer. A mulher com vestido de noiva vermelho, o noivo com aquela roupa que dizem, né? Com aquela capa, não sei o que na cabeça, e vem com o tridente. Aquela coisa que tudo é mitológico, tudo isso é alegórico, né, gente? Igreja de Lúcifer, procissão, cerimônia, igreja de Lúcifer. E eles adoram Lúcifer, adoram, né? E constroem verdadeiros palácios para esse tipo de coisa. Então, essa foi, porque eu saiba, essa foi a última que eu achei assim, mais extraordinária. Igreja de Lúcifer. E, ó, assim de gente participando das cerimônias da igreja de Lúcifer. Uns dizem que são dessa igreja que não tem nada a ver com essa ideia de diabo. Uns dizem que não. Esse Lúcifer é outra coisa aí, meia mirabolante. Outros acham que tem, por isso que vão lá. Entendeu? Uns acham que tem a ver com esse espírito do mal, por isso eles vão lá, porque eles são afins. Outros vão, porque dizem que é uma coisa mitológica, não sei o que lá aí, né? Então, vão por essas duas razões. Então o que ele diz aqui? Que esses falsos profetas consideram revelações dos devaneios da própria imaginação.
quando não são embusteiros. Foi o que a gente falou aqui. Às vezes eu fico pensando assim, Miriam, será que eu estou falando demais? Não, mas é o livro dos médios, já colocou aqui. Tudo isso que eu falei, quando não são embusteiros, que por ambição se apresentam como tais, né? E aqui ele fala, vamos pegar aqui o livro dos Espíritos, que ele cita a questão 624 aqui. Só para a gente falar, 624, ó. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Está dentro do que a gente está falando aqui, médios proféticos. Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 1, da lei divina ou natural. 624. Eu vou começar na 622, que é interessante. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha a pergunta de Kardec. Confiou 622 de O Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha o que os Espíritos dizem. Indubitavelmente, quer dizer, claro, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Agora, é interessante que ele diz aqui, são espíritos superiores. Quem pega o Novo Testamento e vai ler aquele início, né, dos evangelhos, quando eles falam de João Batista, olha como João Batista é descrito. Um homem de corpo meio abrutalhado, né? Um homem grande, barbudo, né? Que andava com roupas de pelo de animais, né? Era pelo de animais, muitas vezes com aquela sandália grosseira, um homem do deserto, né? Que tinha aquela característica bem rude, João Batista, né? E ele era um homem que se afastou. Por exemplo, ele se afastou da aldeia, ele vivia no deserto, ele morava e dormia nas cavernas, ele comia, era insetos, né? Denise, pode falar aí, que a Velha Rodrigues já citou isso. Entendeu? Frutos silvestres. Frutos silvestres, acho que gafanhotos, né? Essas coisas. Isso, insetos também, isso aí. De coisa. Aí você vai dizer assim, e quando ele é descrito como um homem fisicamente meio bruto, né? Barbudo, aquele homem. E aí, aqui diz que espírito superior. A pessoa faz a comparação, analisa. Todo o desenho que você vê de João Batista é assim. Aquele homem Aquela Era pele de de animais. né? Aquele homem abrutalhado, queimado pelo sol, que vivia no deserto, dormindo, Deserto. né, Isso aí. dormindo nas cavernas, no chão, com aquelas roupas de. Era... Eles matavam os animais, tiravam a pele do animal, né? Até para se proteger do frio, que era muito frio, andava com aquela sandália de couro. Aí alguém diz assim: aí vai um espírito superior. O pessoal, isso, espírito superior? Espírito superior era aquele doutor da lei, né? Que usava aquela roupa bonita, com fios de ouro. Né? O pessoal vai pensar, não, João Batista, espírito superior? Sim, Jesus falou, né? Isso, Jesus falou que ele era nascido de mulher, era o mais alto grau na terra. Aquele que veio, que encarnou aqui. Depois dele, é claro, o profeta, aquele que Sim. encarnou aqui. Entendeu? Então, um espírito superior de escola, mas que se apresentou assim, encarnou e viveu assim, até a sua morte, né? Então, ele pergunta, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores
que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí, a 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, quando hoje a gente vê certas pessoas se dizendo apóstolos, se dizendo profetas e divulgando mentiras, nós não podemos acreditar. E temos que lembrar da questão 624. Impossível que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a sua verdade, a verdade. Impossível. Então, quando a gente vê, muito pela televisão, né, esses que se dizem profeta, falando coisas absurdas, e ele diz, eu sou enviado de Deus. Você tem que pensar, sinto muito, mas você é um mentiroso. Porque é isso que está no livro dos Espíritos. Que Deus jamais, né? Jamais se serviria da boca de um mentiroso para espalhar a sua verdade. E voltando aqui ao livro dos médiuns, né? Como ele diz aqui, quantos deles são embusteiros? Que quem é o embusteiro? É o mentiroso que está aqui no livro dos Espíritos. Que por ambição, e a maioria por ambição, ou até nem é muito por ambição de dinheiro, é pelo desejo do poder. Poder, né? Se apresentam como tais. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Mais do que nunca, a gente tem que tomar cuidado e voltar aqui ao ensino da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Como eu provo? Se o que ele está falando é uma mentira, e eu sei que é uma mentira, porque eu já sou inteligente o suficiente para saber o que é uma mentira, eu tenho que ter certeza que Deus jamais se serviria da boca de um mentiroso para divulgar sua verdade. Não é? Não amarra tudo? Amarra. Hoje, será que nós não somos capazes de saber o que é uma verdade ou uma mentira? Ainda mais que não são mentiras assim, muito bem elaboradas, não. São mentiras grosseiras. Que até uma criança com um pouquinho de mais discernimento, quando escuta um homem desse falar, sai rindo. São esse tipo de mentiras, bem grosseiras, que eles falam. E você fica, meu Deus. Mas esse companheiro que se diz profeta tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. E é permitido a ele falar o que ele quer. Agora, haverão consequências. Porque, como disse Jesus, nós somos frutos das nossas obras. A cada um segundo as suas obras. Então, muito importante isso aqui, eu vou até colocar aqui, né? Livro dos Espíritos também, a questão 622. A 623 também é boa. E ele vai nos dando aqui, né? Aí depois vem a 625, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Jesus. Então, a gente... É só você pensar assim, quando você vê um desses embusteiros falando, pensa assim, será que Jesus, eu consigo imaginar Jesus falando isso? Aí você tem certeza. Não, ele é um embusteiro. Porque jamais o nosso mestre falaria uma loucura daquela.
como diz o povo por aí, uma bizarrice dessa. Jamais. Gente, nós vamos encerrando aqui. Semana que vem, hoje são 24, médios sonâmbulos, ainda questão 190, tá? Livro dos Médios, 190, nós vamos falar sobre os sonâmbulos. 24/4/26. Médios sonâmbulos. Seguimos por aí. Bastante interessante. Então, a gente vê que não é só ficar lendo as questões, né? Nós temos que ir analisando tudo que Kardec, o nosso codificador, veio trazendo do Livro dos Médios, né? Quantos ensinamentos, quantas orientações ele vem nos dando para que a gente não venha no futuro cair em tentação, né? Porque o que leva a gente a cair em tentação ou é ambição ou é ignorância. Ambição, orgulho, egoísmo, vaidade e a ignorância, que também faz parte disso, né? Então, Alberto, faz a nossa prece aí, por favor, meu amigo. Lembrando que segunda-feira, nós teremos o nosso painel espírita Joana de Ângeles, né? E o tema muito importante, o tema é, deixa eu puxar aqui, opa, ascensão espiritual. Ascensão espiritual, a nossa palestra de segunda-feira. Eu vou mandar o cartazinho para vocês, eu gostaria que vocês divulgassem, tá? Do nosso painel Espírita Joana de Ângeles. Pode, Alberto, fazer a nossa prece. Pois não. Envolvidos pelas boas vibrações, que possamos, ao término desse ciclo de estudos, estabelecermos um, um nível vibratório elevado que nos permita nos voltar em sintonia com esta espiritualidade que nos assiste, que estejamos todos agradecidos ao Pai por todas as oportunidades que nos oferece. E agradecidos ao Mestre Jesus, que com seus ensinamentos nos permite termos um entendimento do caminho que possibilitará em nossa jornada evolutiva seguirmos na direção do crescimento espiritual. E agradecidos a toda essa espiritualidade, os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, que nos instruem, que nos orientam, que estejamos receptivos aos sinais de nossos mentores, de nossos orientadores espirituais, para que assim possamos estabelecer um caminho de aperfeiçoamento e conquistas morais. Que possamos então seguir no caminho da luz, da vivência do amor e da caridade. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui os nossos estudos, tá? Agradecendo sempre a presença de todos.